Por fim, nessa mesa, João Domingos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, e representante da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Boa tarde, todas as companheiras, os companheiros. Boa tarde, senador Paulo Paim. E quero cumprir o meu dever de sempre, em toda oportunidade pública, repetir um mantra de que o senador Paulo Paim se transformou e mais do que nunca. Inclusive, esse evento aqui agora reforça essa convicção de que o senador superou de muito a qualidade de um senador da República, por mais honrosa, e é honrosa, por mais honrosa que seja. O senador Paim hoje se transformou numa verdadeira instituição de defesa dos trabalhadores brasileiros. Me permita também, senador Paulo Paim, que a TV da CSPB, a TV Público Notório, que o senhor bem conhece, ela está transmitindo, desde o início, está transmitindo ao vivo essa audiência. E o último relato que me chegou aqui é de que nós estamos com 1.059 pessoas conectadas assistindo essa audiência. Então, quero também cumprimentar aos internautas pelo privilégio que temos de que vocês nos ouçam. Bem, senador, eu vou procurar ser bem objetivo, até porque a conceituação da PEC já foi bastante definida por oradores mais qualificados que eu, em particular, especialmente a professora Fatorelli, até porque eu gostaria aqui de resumir essa PEC numa frase. Essa PEC é simplesmente o pior projeto legislativo que tramita no Congresso Nacional desde a redemocratização. Só não é o pior da história moderna do país porque tem os atos institucionais da ditadura, senão seria o pior da história. Porque é uma PEC, como já foi dito por todos aqui, praticamente por todos nessa mesa, que ela simplesmente congela o Estado brasileiro por 20 anos. Ela congela a administração brasileira por 20 anos. E congela não é apenas educação e saúde e transporte, como nós temos dito mais comumente, porque são os maiores impactos, mas ela congela tudo. Ela congela a pesquisa científica, ela congela o salário mínimo, ela congela a aposentadoria, ela congela o Brasil por 20 anos. Então, senador, é uma PEC que ela impõe um cenário de fim do mundo aos brasileiros. É uma PEC que faz uma verdadeira reforma do Estado, na medida em que ela redefine o tamanho e o papel do Estado e redefine para menor, ou seja, para pior. É uma PEC que faz uma reforma fiscal, uma PEC que transforma o Brasil da forma que o conhecemos para uma aventura que jamais imaginamos. E é uma PEC que tramita no Congresso Nacional até hoje sem debate com a sociedade. A PEC que foi votada assodadamente, atropeladamente no Congresso, na Câmara dos Deputados, sem nenhuma discussão com a sociedade. E hoje nós temos claro o porquê que os 28 pedidos de audiências públicas daquela casa foram sumariamente rejeitados. É porque, se debater, a máscara cai. Se debater, a máscara cai. Então, senador, é por isso que esse momento é especial e por isso que dá mais relevância à sua condição de instituição de defesa dos trabalhadores brasileiros. Muito pela atuação de Vossa Excelência, o Senado Federal, ao contrário do que seria o lógico, se transformou num ambiente no Congresso Nacional o mais arejado para que se discuta com o povo, com a sociedade, quando esse ambiente deveria ser a Câmara. A Câmara é a casa do povo, é a representante do povo, o Senado é a representante do Estado.
No entanto, repito, muito pela atuação de Vossa Excelência e muitos de seus pares, aqui tem sido um ambiente onde temos conseguido levar adiante a discussão, ao menos a discussão de pautas que nos interessam muito e discussões com muito resultado. E, aliás, senador Paulini, o que eu gostaria de lembrar é que no primeiro semestre, discutindo outra matéria aqui, nós dissemos, se a PEC 241 passar na Câmara dos Deputados, ela virá para o Senado e aí nós vamos contar com São Paim. Chegou a hora, São Paim. Agora é conosco aqui. Então, essa PEC é, sobretudo, eivada de muitas distorções. É uma PEC que faz terra arrasada do Brasil, porque a administração pública pode ser muito bem ser dita pelo Brasil, que é representada pela sua nação, faz terra arrasada, senador, e, ao mesmo tempo, não conseguimos sequer discutir os principais interesses, as principais demandas dos servidores públicos, principalmente no aspecto que essa terra arrasada recai exclusivamente sobre o povo pobre principalmente, e na medida em que ela apenas congela as despesas correntes, não congela, não sequer fala em despesas financeiras. Então, senador, de forma muito objetiva, nós gostaríamos de propor aqui algumas soluções, após algumas análises, propor algumas soluções e pedir o patrocínio do senhor para essas soluções que nós propomos. Na verdade, eu quero deixar bem claro que nós achamos que o lugar dessa PEC é a lata de lixo. É a lata de lixo. Mas é fato que ela tramita no Congresso Nacional, já foi aprovada na Câmara e está tramitando no Senado Federal com grande possibilidade, nós temos que admitir isso, com grande possibilidade, inclusive, de ser aprovada. Então, em que pese entender que o correto é a sua rejeição, ou no mínimo o seu congelamento, a suspensão da sua tramitação, como reivindica a professora Fatorelli, nós gostaríamos, no mínimo, de propor algumas emendas que não conseguimos fazer na Câmara dos Deputados. Emendas que, apesar de muito simples e objetivas, ela conferiria um mínimo de seriedade e um mínimo de coerência a essa PEC. Por exemplo, a principal delas é limitar a 5% das receitas correntes da União o pagamento do serviço da dívida. Limitar a 5% das receitas correntes da União. Por quê? A motivação de nós propormos isso é porque lá na Câmara, quando da votação da PEC, dezenas de deputados usaram como discurso o exemplo dos países endividados, aqueles países do primeiro mundo que estão muito endividados, particularmente a Grécia foi exaustivamente usada como exemplo, em que tinha uma crise financeira, política, social, etc., e é verdade, e que fez uma repactuação estrutural, limitando os gastos públicos, e hoje está saindo da crise. Pois bem, nós fomos buscar como se dá a questão da Grécia, e de quebra fomos buscar como se dá essa questão do pagamento do serviço da dívida nos principais países endividados, lá no primeiro mundo. A Grécia, ela paga hoje 4,3% do seu PIB em serviço da dívida. E o ano que vem cai para 2,6%. E a Grécia tem 128% de dívida com o setor financeiro em relação ao seu PIB anual. Tem até brevemente, vou citar alguns países aqui. A Grécia tem uma dívida de 175% do PIB, paga 4,3% e vai para 2,6% no ano que vem. A Irlanda, deve ser Irlanda mesmo, tem 123% de dívida em relação ao seu PIB e paga 4,1% do seu PIB de serviço da dívida anualmente. A Itália tem uma dívida de 128% do PIB e paga 4,7%. A Espanha tem 92%, paga 3,3%. Portugal é o que paga mais, tem 128%
de dívida em relação ao seu PIB e só paga 5% ao ano, 5% do PIB. A Alemanha paga 1,9%, a França 2,2%, e o Japão, por exemplo, que tem 224% do seu PIB em dívida com o setor financeiro, paga 2,2% de serviço da dívida. Então, e aqui no Brasil, nós já pagamos o dobro de quem paga mais, nós estamos chegando a 10%. A 10% do PIB e sem limite. O que isso quer dizer? É que todas as sobras produzidas pela PEC 241, agora 55, todas as sobras serão dirigidas para aumentar o já absurdo pagamento de serviço da dívida. Então, essa PEC é, no mínimo, para dar um mínimo de seriedade e um mínimo de coerência, assinalando que, ao menos, o setor financeiro vai, pelo menos, pagar minimamente. Uma segunda emenda, senador, seria a garantia de 1,5%, a ínfima garantia de 1,5% do PIB, aí é do PIB, não é das receitas correntes, para investimentos sociais e expansão do serviço da dívida. Porque isso é absolutamente necessário. E se não aprovar, cai a máscara. Porque, veja bem, nós estamos congelando os investimentos do Estado brasileiro a níveis de 2007, senador, 10 anos atrás, e estamos programando, está previsto um congelamento por mais 20 anos. Então, seria mais ou menos 30 anos de congelamento da administração pública brasileira. E pense bem, que cenário seria daqui a nesses 20 anos, por exemplo, com o crescimento vegetativo da população. Hoje nós temos, a população cresce mais ou menos a 1% por ano hoje. Então, serão novos quase 50 milhões de novos brasileiros demandando o serviço público, de novos brasileiros aposentando, essa é uma dinâmica natural. Como será, então, possível você, com esse cenário de aumento da demanda, diminuir e congelar o serviço público a nível de hoje? Só tem uma forma, que está bem sinalizada aqui. A única forma, se você tem um valor fixo e aumenta os beneficiários desse valor, só tem uma forma, reduzir benefícios. Ou seja, essa PEC, ela induz necessariamente uma reforma administrativa para retirar direitos, conquistas dos servidores públicos. Essa PEC, ela induz uma reforma da Previdência drástica, porque nós estamos com um orçamento limitado e vão aumentar o número de aposentados, então terá que cortar os valores. E, enfim, uma última emenda que propomos, teremos elas todas bem fundamentadas para Vossa Excelência, creio que ainda hoje, é que outro absurdo é que se congela por 20 anos, então congelando as 5 próximas administrações praticamente. Lá, na última hora, lá na Câmara dos Deputados, o relatório final, naquela parte lá que diz que daqui a 10 anos se faria uma revisão, também foi uma inovação de última hora, diz que cada governo poderá fazer uma única revisão de metas. Nós estamos propondo a supressão desses 10 anos. Para quê? Para respeitar o voto do eleitor, porque o eleitor vai votar em programas, vai votar em projetos dos candidatos. Como serão possíveis realizá-los se já estão todos engessados? Então, a proposta é que se retira, se suprima aquele termo após 10 anos e que se possa verdadeiramente, cada governo, fazer ao menos uma revisão. Ou seja, são propostas ínfimas, que parece até provocação, que se não for aceita, o Congresso Nacional está confessando que tenta esconder, que o único objetivo é precarizar o serviço público para justificar as privatizações, sobretudo as terceirizações, e produzir mais sobras para pagamento do serviço da dívida. Para terminar, senador, gostaria apenas de fazer uma reflexão. O que eu acho que é uma das piores das distorções em relação a esse projeto é como a sociedade, a percepção que a sociedade está tendo desse projeto, induzida pela grande mídia, e a sociedade está apática, não se mobiliza, entendendo que essa questão da PEC 55 é uma questão entre o Estado e os servidores públicos, e não é. Os servidores públicos, nós servidores públicos, teremos nossa vida funcional congelada por 20 anos, e isso é drástico, isso é dramático.
Aliás, faço um parâmetro aqui dessa decisão do Supremo, senhor procurador, que não foi uma maldade isolada do Supremo proibir a greve, praticamente proibir a greve no setor público. Ela está completamente harmonizada. Está completamente harmonizada com a PEC 241, agora 55. Por quê? Porque ela está congelando as reivindicações dos servidores públicos ad eterno, não é apenas por 20 anos. Então, a sociedade ela precisa entender que nós servidores públicos, que teremos esse prejuízo, o nosso maior prejuízo é na nossa dimensão de usuário do serviço público, na nossa dimensão de cidadão, e esta dimensão nós compartilhamos com os 220 milhões de brasileiros. Finalmente, acredito que a única solução é construir, a partir dos servidores públicos, que já estão mobilizados para essa causa, construirmos a unidade de ação entre todos os segmentos que organizam os servidores públicos. Mais que isso, construirmos levarmos essa unidade de ação aos trabalhadores em geral, envolvendo todas as centrais. Mais que isso, levar essa unidade de ação à sociedade, através dos movimentos sociais, do mundo eclesiástico, dos movimentos de gêneros, etc., para finalmente cumprir o nosso grande dever de casa, que é levar a população, superar essa barreira da grande mídia e levar a verdade da PECA até a sociedade. Esse é o nosso desafio. Apesar do cenário de fim de mundo, não estou desanimado e não sou pessimista. Nós estamos iniciando uma mudança na história, uma mudança de paradigma no movimento social brasileiro a partir do movimento sindical. Muito obrigado, senhor. Tudo bem, João Domingos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, e falou também pela nova Central Sindical dos Trabalhadores.